Bom, pessoal, bom dia. Vamos então dar sequência à nossa aula de quarta-feira. A gente estava trabalhando segundo reinado. Na quarta, a gente trabalhou a abolição da escravidão e hoje a gente vai trabalhar a política externa do segundo reinado. E vamos focar aí na Guerra do Paraguai, tá certo? Eu vou dar uma retomada nos assuntos da aula passada. Vou voltar, né, nas leis que tiveram como consequência a abolição da escravidão, e aí a gente já dá sequência no assunto em política externa, tá certo? Então vamos lá. Bom, vou espelhar minha tela. Se alguém tiver tendo algum problema, me fala, por favor, para a gente tentar corrigir e poder seguir todo mundo junto. Não se esqueçam de dar um alô ali no chat para a gente poder registrar a presença, tá bem? Vamos lá então. Todo mundo está conseguindo ver aqui os slides? Sim. Sim? Então vamos lá. Bom, o que nós trabalhamos na aula passada sobre a abolição da escravidão? Nós trabalhamos a pré-existência, né, de um projeto de abolição da escravidão. Esse projeto, ele na verdade não foi iniciativa do Brasil, ele foi uma imposição da Inglaterra desde 1808, ok? Foi uma das condições, na verdade, dada pelos ingleses para poder escoltar a família real ao Brasil em 1808. Em 1830, durante o período regencial, nós temos, na década de 1830, né, durante o período regencial, durante a regência una do padre Diogo Feijó, nós já tivemos um projeto de lei que tinha por objetivo acabar com a escravidão. Isso não foi para frente, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas o Diogo Feijó ele renuncia por conta das pressões que ele estava sofrendo. Aí os ingleses criam a Bill Albertine, que era uma lei que autorizava a Marinha Real Britânica a afundar os navios que faziam o tráfico transatlântico, né, o tráfico negreiro de escravos. Bom, depois nós temos a Eusébio de Queiroz, lá em 1850, ok? Essa lei ela foi aquela que acabou com o tráfico de escravos. A partir daquele momento, o tráfico estava proibido, mas a escravidão se mantinha. Nós vimos que essa lei teve várias consequências. Vamos destacar quais. Essa lei ela vai diminuir a oferta de mão de obra escrava, vai tornar essa mão de obra mais cara e vai estimular o tráfico, o comércio interno de escravos. Paralelo a isso, nós temos o estímulo à vinda de imigrantes para poder substituir esses escravos nas lavouras. A vinda de imigrantes, como nós comentamos, ela teve como consequência a criação da Lei de Terras também no ano de 1850, tá certo? Essa lei, ela tinha por objetivo dificultar o acesso à terra para esses imigrantes. Por quê? Porque eles temiam que o imigrante, ao chegar aqui, ele iria criar a sua própria lavoura e assim ele não iria trabalhar para os grandes senhores, tá bem? Então, eles vão criar essa lei para tentar dificultar o acesso à terra, tá bem? Paralelo a isso, a proibição do tráfico, ela vai liberar capitais que, somados a uma maior existência de mercado consumidor, a um aumento do mercado consumidor representado pelos imigrantes, esses fatores favoreceram o surto industrial que a gente conheceu como Era Mauá, ok? Lei do Ventre Livre, também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, de 1871, é a lei que determinava que todo escravo nascido a partir dessa data estaria livre, porém, como a criança não tinha condições de se virar sozinha, ela então trabalharia para o senhor da sua mãe até que ela tivesse idade suficiente para poder ir embora, ok? E, por último, a lei do sexagenário de 1885, que determinava que todo escravo com mais de 60 anos estaria livre. Detalhes dessa lei aqui, dificilmente alguém chegava nessa idade vivendo um regime escravocrata, segundo que esse escravo com essa idade já não rendia mais. Então, o que aconteceu? Eles deram um jeito de se livrar deste peso, tá bom? E aí, nós dissemos que todas essas leis, especialmente a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, foram chamadas de leis inócuas. Por que leis inócuas? Porque elas não tiveram resultado. Como assim não tiveram resultado? Ao invés de acabar com a escravidão, elas apenas prolongaram até que finalmente a gente chegasse na Lei Áurea. A Lei Áurea, ela acaba de vez com a escravidão no Brasil no ano de 1888. Ela não indeniza os senhores de escravos, o que faz com que esses senhores se voltassem contra o regime monárquico. Por isso que esses últimos apoiadores da monarquia, que só apoiavam por conta da manutenção da escravidão, foram chamados de republicanos de 13 de maio, tá bem?
13 de maio foi a data em que a princesa Isabel, que apareceu aí para vocês, assinou a Lei Áurea, tá certo? Dissemos que a abolição da escravatura não contou com um projeto de inserção desses ex-escravos na sociedade, isso contribuiu para a marginalização dessa população, cujos problemas a gente vê ainda hoje na nossa sociedade, tá bem? Bom, falamos de outros João, apoiadores. Pode falar. perdão interromper, mas tipo assim, não teve uma lei, eu não sei se eu tô enganado ou não, mas não teve uma lei que tipo o escravo ele poderia tipo ir acumulando alguns poucos, são umas poucas moedas para quando ele virasse livre, ele pegasse dinheiro e conseguisse viver a sua vida, ou eu tô viajando? O que acontecia, ou que podia acontecer, é em relação ao escravo de ganho, tá? Aqueles escravos na cidade, sabe? Trabalhavam vendendo coisas. Sei. Era comum que os senhores dessem uma pequena quantia para eles, né? Como não um pagamento, né? Mas uma compensação para que eles não roubassem, não desviassem produtos, entendeu? E aí, com o tempo, né, de trabalho, se ele guardasse esse dinheiro, ele podia comprar a sua alforria, tá? Mas que o escravo Entendi. tinha uma espécie de um fundo de garantia, né? Vamos pensar assim, para quando ele fosse liberto, pelo menos eu nunca ouvi falar de nada parecido. Tá Entendi, certo? valeu. Nada. Bom, vamos lá. Aí temos os intelectuais das camadas médias que apoiavam, né, a abolição da escravatura, o exército brasileiro, que a gente vai entender por quê, mas está ligado à participação de escravos na Guerra do Paraguai. Temos a elite cafeicultora, que queria acabar de vez com a escravidão para resolver o problema de falta de mão de obra. E temos o movimento dos caifás, que foi um movimento popular que estimulava e incentivava fugas de escravos nas fazendas. Beleza? Fala para mim se tem alguma dúvida nesse assunto, pessoal, das leis de abolição da escravatura. Acho que tá tranquilo. Tranquilo? Nós comentamos na quarta-feira, já entrando em política externa, sobre a questão de Christie, que era o nome, né, do embaixador inglês aqui no Brasil, e isso representou o rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Quais foram os motivos? O naufrágio de um navio inglês em Santa Catarina e a sequente saque, né, da carga desse navio pela população. Depois, nós temos a prisão de oficiais ingleses no Rio de Janeiro, lembrando, né, que pelos tratados de 1810, sendo um deles o Tratado de Aliança e Amizade, os ingleses só poderiam ser julgados na Inglaterra, segundo as leis inglesas. Então, teoricamente, eles não poderiam ser presos aqui, mas foi o que aconteceu. Tá certo? A Inglaterra exige a indenização pela carga do navio saqueada e um pedido de desculpas pela prisão desses militares, duas coisas que o Brasil não faz. E aí, somado a isso, nós temos a enrolação do Brasil para abolir a escravatura, que era o interesse da Inglaterra desde muito antes, e a tarifa Alves Branco, que foi uma das coisas que criou as bases para o surto industrial, ao taxar os produtos vindos de fora, inclusive os ingleses. Tudo isso junto fez com que a Inglaterra rompesse as relações diplomáticas com o Brasil. Tem alguma dúvida neste ponto? Ô, João, Fala. a Inglaterra simplesmente rompeu com o Brasil ou ela também exigiu alguma coisa do Brasil pelo fato de ele ter violado? Ela exigiu do Brasil uma indenização, né? Essa indenização, ela cobria tudo, né? Cobria a carga do navio, cobria a violação do Brasil pelo Tratado de Aliança e Amizade, né? Nesse valor estava tudo já calculado. Mas o Brasil vai ligar vocês sabem o que, né? E vai falar, não vou pagar, não vou pedir desculpas e pronto. E aí o embaixador da Inglaterra, né, que estava no meio de tudo isso daí, então ele vai intermediar o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Reino Unido, né, Inglaterra, no caso. Depois eles voltam, né, eles reatam as relações diplomáticas, mas durante um período de tempo eles vão romper essas relações, né, vamos colocar assim, Brasil e Inglaterra se tornaram inimigos. Fechou? Fechou. Sim. Fechou. Tá. Pessoal, posso entrar em Guerra do Paraguai? Pode. Pode. Tá. Galera, eu vou pedir um favor para vocês aqui. A Guerra do Paraguai, ela é o conflito que fecha uma questão histórica na região da Bacia do Rio da Prata. A Bacia do Rio da Prata
ela fica na região sul do Brasil, nas fronteiras com Paraguai, Argentina e Uruguai, ok? Essa é uma região de disputa entre Portugal e Espanha durante o período colonial, e agora, na independência, tanto do Brasil, que era colônia portuguesa, quanto das colônias espanholas, que deram origem à Argentina, ao Paraguai e ao Uruguai, essas disputas, elas continuam, tá certo? Então, o que a gente vai estudar em Guerra do Paraguai, ela é o último evento que vai marcar o fim de todo esse problema envolvendo a bacia do Rio do Prata. Então, para a gente entender como a Guerra do Paraguai começou, eu vou trazer para vocês alguns conflitos imediatamente anteriores, que formaram as bases para que a Guerra do Paraguai aconteça. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós vamos começar falando desses conflitos e depois a gente vai falar da Guerra do Paraguai. Conseguiram entender? Então você vai falar de conflitos anteriores, mas Isso. só que não sobre a Guerra do Paraguai em si. Isso. E depois a gente vai entrar na Guerra do Paraguai como uma consequência desses conflitos anteriores. Conseguiram entender? Conseguimos. Todo mundo? Sim? Aham. Então vamos lá, vamos começar. Bom, o que foi a Guerra do Paraguai, galera? Ela foi o maior conflito armado da América do Sul, tá certo? Até hoje, 2020, não ocorreu no continente sul-americano um conflito com as proporções da Guerra do Paraguai. Tanto em envolvimento, países envolvidos, na Guerra do Paraguai nós temos 4 nações envolvidas, como na mobilização de capitais, armamentos e soldados, e também no número de mortes. A Guerra do Paraguai foi extremamente sangrenta, tá certo? Lá no final eu vou comentar com vocês o balanço do conflito, tá bem? Bom, vamos lá. Quais foram os antecedentes da Guerra do Paraguai? Que nem eu acabei de dizer para vocês, o que vai levar à Guerra do Paraguai são disputas, conflitos envolvendo a bacia do Rio da Prata. Dentre esses conflitos e essas disputas, nós vamos destacar 2 que são imediatamente anteriores à Guerra do Paraguai, ou seja, esses 2 conflitos que apareceram para vocês aí, a Guerra do Prata e a Guerra do Uruguai, eles são a base, o ponto de partida para que depois comece a Guerra do Paraguai. Fechou? Fechou. Então tá. Vamos lá. Quais foram as causas desses conflitos platinos? Quais conflitos? Vou voltar aqui, ó, a Guerra do Prata e a Guerra do Uruguai. O que a gente vai trabalhar agora são as causas desses 2 conflitos, tá? Então vamos lá. Primeira causa, de maneira geral, tá certo? O controle da navegação na bacia do Rio da Prata. Essa é a causa principal desses 2 conflitos. E na sequência, tá bem? Nós temos as disputas territoriais, ok? Controle dos territórios na região e o acesso às províncias no interior do Mato Grosso. Então vamos explicar tudo isso. O primeiro deles, que é o motivo principal. Como assim controle da navegação? Pessoal, se vocês pegarem qualquer mapa do Brasil, tá certo? Ou da América do Sul, vocês vão ver que a foz do Rio da Prata, ela tem 2 países nas suas margens, o Uruguai e a Argentina, certo? Pois bem, o Brasil, neste contexto aí, na segunda metade do século XIX, ele estava querendo controlar a navegação no Rio da Prata, por quê? Povo, o interior do Mato Grosso, que era território brasileiro, era um pedaço do nosso território de difícil acesso. Entendam vocês que nessa época não existiam aeroportos, não existiam ferrovias, rodovias. O acesso da capital, Rio de Janeiro, até o interior do Brasil, e no caso até o Mato Grosso, que era o extremo, né, era muito difícil. Então, o jeito de se acessar essa região de uma maneira mais fácil era pelos rios que formavam a Bacia do Prata. Logo, o Brasil precisava ter a livre navegação sobre esses rios. Como assim ter a livre navegação? Poder navegar por essas águas sem ter que pagar nada para ninguém. Ok? E por que ele teria que pagar algo para alguém? Porque o Brasil não controlava as margens desses rios. A entrada ou a porta de entrada eram águas que estavam sob o controle do Uruguai e da Argentina. Então, o que o Brasil precisava? O Brasil precisava convencer estes países a permitir que os navios brasileiros navegassem livremente. Só que, neste contexto dessas guerras platinas, né,
a Argentina era contra isso. A Argentina não queria deixar o Brasil navegar livremente sobre essas águas. Eles queriam cobrar dos navios brasileiros, tipo um pedágio, para que eles pudessem navegar por ali. Então, nesses conflitos platinos que a gente vai conversar agora, a Guerra do Prata e a Guerra do Uruguai, nós temos como plano de fundo o interesse do Brasil em navegar livremente e a Argentina de cobrar uma taxa alfandegária. Fala para mim se vocês entenderam essa parte. Não era nessa época que o Uruguai estava anexado ao Brasil? O Uruguai já tinha conseguido sua independência, tá? O Uruguai é independente do Brasil desde o primeiro reinado. Tá bem? Quando eles iniciam um movimento de independência, o Brasil perde essa guerra, né? O Uruguai se separa, inclusive esse foi um dos motivos que levaram à perda de apoio do Dom Pedro I. Fechou? Entendi, valeu. Sim? Tá, vamos lá. Quais foram os envolvidos nesses conflitos? O Brasil, a gente já falou, além do Brasil, quem mais estava envolvido? O Uruguai, tá certo? E dentro do Uruguai havia uma disputa interna pelo poder, tá bem? Então, conflito platino é o maior. Aí a gente está trabalhando dois participantes, o Uruguai e a Argentina. Dentro do Uruguai, a gente vai analisar o que estava acontecendo e dentro da Argentina nós vamos analisar o que estava acontecendo também, ok? Então, dentro do Uruguai, dois partidos disputavam o poder político. Quais eram esses partidos? Os blancos, que eram liderados por um cara chamado Uribe e que tinham o apoio da Argentina. Além desse partido, existiam os colorados. Os colorados eram liderados por um cara chamado Rivera e eles eram apoiados pelo Brasil. Por que o Brasil estava apoiando esse grupo? Porque se esse grupo conseguisse assumir o poder, esse grupo ia atender os interesses do Brasil, certo? Quais eram os interesses do Brasil? A livre navegação. Livre. Muito bem. Tá claro até aqui? Tá claro? Ô, João. Sim? Pode falar. O acesso que o Brasil tinha ao Mato Grosso, ele só se dava por rios de posse uruguaia? Não, podia ir por terra também, tá, André? Mas era difícil ir por terra e demorado. Era mais rápido e fácil ir pelas águas dos rios que formam a Bacia do Prata. Mas para entrar nesses rios, o Brasil precisava passar por partes, né, das águas que eram de controle da Argentina e do Uruguai. E para poder passar por ali sem ter que pagar nada, o Brasil precisava que o Uruguai e a Argentina concordassem com isso. Então, o que o Brasil começou a fazer? Ele vai começar a interferir na política interna desses países, do Uruguai e da Argentina, para garantir no poder grupos que atendessem esse interesse do Brasil. Consegui entender? Entendi. Então, a posse desses rios era tanto do Uruguai quanto da Argentina. Isso. Se você olhar no mapa, né, a fronteira sul entre o Uruguai e a Argentina, né, a fronteira sul do Uruguai com a Argentina, né, a fronteira norte da Argentina com o Uruguai, ela é formada por um rio, no caso a foz do Rio da Prata. Ou seja, metade dessas águas são de controle uruguaio e a outra metade da Argentina. Tá certo? Ou seja, para você entrar na Bacia do Prata, você tem que passar por ali. Ou seja, você precisa passar por águas uruguaias e argentinas. Conseguiu entender? Sim, então o Brasil ele se aproveita da situação interna desses países para começar a apoiar certos grupos que atenderiam a isso. Perfeito. O Brasil se aproveita dessas disputas de poderes internas, tanto dentro do Uruguai como dentro da Argentina, que a gente vai ver agora, para poder colocar no poder grupos que apoiassem o Brasil e que então permitissem essa livre navegação do Brasil. Conseguiu entender? Sim. Valeu, João. Havia o interesse do Brasil na livre navegação. Aí, internamente, tanto no Uruguai quanto na Argentina, que eram aí os grandes problemas que o Brasil tinha para conseguir a livre navegação, grupos políticos começam a disputar o poder. E o Brasil vai interferir nessas disputas para colocar no poder aqueles que eram favoráveis a essa livre navegação do Brasil. Certo? Ô, João. Fala. Mas não tinha como o Brasil entrar num acordo com a Argentina? Por exemplo, assim, ó, a Argentina dava os endereços do Brasil e o Brasil dava algo em troca. Na verdade, a Argentina queria cobrar um pedágio dos navios que não fossem do Uruguai ou da Argentina para poderem navegar pelo Rio da Prata. Ela queria ganhar dinheiro com isso. O Brasil não queria pagar, porque isso ia prejudicar a economia do Brasil.
Imaginem, toda a produção do Mato Grosso, o acesso ao Mato Grosso, todos eles teriam que pagar um pedágio para a Argentina conforme eles circulavam por ali. Isso ia tornar inviável a ocupação do interior do território brasileiro. Entendeu? Entendi. Tá, Ô, João, Então, o quando pedágio era, ia tipo, atrapalhar a economia do brasileiro. e ia atrapalhar a economia do Brasil, esse pedágio, certo? Por isso o Brasil defendia a livre navegação. Pode falar, quem estava falando? tipo assim, quanto que era essas taxas mais ou menos? Tipo, era tão caro assim pra, tipo, atrapalhar a economia? Era caro, porque assim, não é nem a questão do valor em si, mas é o volume, né? É a frequência. Cada navio que passasse, em cada vez que ele passasse, ele teria que pagar esse pedágio, entendeu? Então, se Ah, num ano entendi. o navio passasse por ali 6 vezes, né? Tanto na entrada quanto na saída, ele ia pagar 12 vezes esse pedágio, entendeu? Então, era um negócio que ia tornar inviável a ocupação do Mato Grosso e a exploração econômica, porque ia ficar caro demais, entendeu? Então, o que ia acontecer se o Brasil não ocupasse o interior do Mato Grosso? O Brasil ia perder essas terras. Tá bem? Ô, João, só mais uma coisinha. Pode falar. Esse apoio que o Brasil dava aos colorados, ele exigia algum recurso financeiro? Ou O era só Brasil, diplomático? o Brasil enviou tropas, tá, para o Uruguai. Então não seria mais vantajoso, não seria menos gasto ele investir em alguma rota interna, ao invés de apoiar outros grupos e já de fato conquistar a independência do caminho? Ele poderia fazer isso em um segundo momento, tá, André? Por exemplo, construir ferrovias e tudo mais, para ligar, né, o interior do Mato Grosso até outras regiões do Brasil. Mas ele era algo que o Brasil precisava naquele momento, ou seja, até que ele investisse esse recurso, até que essa infraestrutura fosse conseguida, isso ia demorar muito tempo. Então, até que isso acontecesse, ele precisava garantir esse acesso para depois se preocupar com isso. Conseguiu entender? Beleza. Sim? Então tá. Então vamos lá. Posso seguir, povo? Sim? Quem que venceu essa disputa no Uruguai? Os blancos, ou seja, aquele grupo que era apoiado pela Argentina, portanto, o grupo rival daquele que o Brasil apoiava. Vamos ver o que vai acontecer. O outro envolvido, né, voltando aqui, ó, a gente trabalhou os envolvidos nesses conflitos platinos, né, além do Brasil, o Uruguai, e o outro envolvido era a Argentina, tá? Na Argentina, duas regiões do país, ou seja, lideranças de duas regiões diferentes da Argentina, disputavam o poder político. Que lideranças e de quais regiões eram essas? Temos as lideranças de Buenos Aires, tá bem? Que eram guiados por liderados por um cara chamado Rosas, e esses caras, especialmente o Rosas, ele era apoiado pelos blancos do Uruguai. Então a Argentina apoiava os blancos apoiavam o Rosas. Só que dentro da Argentina estava havendo uma disputa pelo poder político. Essa elite de Buenos Aires, que era liderada por Rosas, que já tinha o poder político, a Argentina era uma ditadura, tá certo? E havia o grupo do interior. As elites do interior da Argentina, lideradas pelo Urquiza, eram apoiadas pelos colorados, o mesmo grupo que o Brasil apoiava dentro do Uruguai, ou seja, o Urquiza tinha também o apoio do Brasil. Tá claro até aqui? Vocês entenderam o que eu estou falando nessa parte? Sei. Sim. Sim? Então, na Argentina, lideranças de duas regiões disputavam o poder. Quais? Aqueles que já estavam, que era o ditador Rosas, que tinha o apoio dos blancos do Uruguai, e as elites do interior, que queriam tomar o poder, que tinham o apoio dos colorados do Uruguai e do Brasil. Certo? Bom, o que vai acontecer? Como que esses dois conflitos, quais conflitos? Guerra do Prata e a Guerra do Uruguai vão acontecer. Então vamos lá. A Guerra do Prata, que foi de 1851 a 1852. Como que ela vai acontecer? O Brasil invade o Uruguai e depõe o Uribe, que era o líder dos blancos. Tá certo? A Argentina, que estava sob o comando dos Rosas, que era aliada do Uribe, que havia sido deposto pelo Brasil, declara guerra ao nosso país. E aí, o que acontece? Com o apoio do interior da Argentina, ou seja, com o apoio do Urquiza, da elite do interior da Argentina, o Brasil consegue derrotar Rosas
e esse Urquiza assume o poder no país. Fala para mim se até aqui vocês entenderam. Depor é o quê? Tirar do poder. Tirar do poder. Nessa jogada, o que o Brasil conseguiu fazer? O Brasil conseguiu depor o grupo que era inimigo dele no Uruguai e conseguiu depor o seu inimigo na Argentina. Ou seja, neste movimento, na Guerra do Prata, o Brasil conseguiu abrir caminho para que os seus aliados assumissem o poder tanto no Uruguai quanto na Argentina. Tá claro isso para vocês? Sim. Sim? Então tá, vamos lá. Bom, então, a partir disso, ou seja, derrubando seus inimigos no Uruguai e na Argentina e colocando no poder os seus aliados, o Brasil consegue garantir a livre navegação no Rio da Prata. Porque é aquela história, ó, galera, eu ajudei vocês a chegarem ao poder, certo? O que eu quero em troca? A livre navegação, e foi o que o Brasil conseguiu, ok? E aí depois, lá em 1864, mais de uma década depois, nós temos a Guerra do Uruguai. O que foi a Guerra do Uruguai? Um cara chamado Aguirre, que era do Partido Blanco, consegue vencer as eleições e assumir o poder no Uruguai. Só que os blancos, eles eram inimigos do Brasil. Ou seja, os blancos eram um partido nacionalista. O que é um partido nacionalista? Eles defendiam os interesses do Uruguai. Os colorados, eles estavam no poder porque tinham o apoio do Brasil e da Argentina, e logo eles não tinham voz, eles defendiam só os interesses do Brasil e da Argentina. E por último, os do Uruguai. Então, com esse discurso nacionalista, os blancos, liderados pelo Aguirre, agora na década de 60, percebam que antes a gente estava na década de 50 do século XIX, agora na década de 60. Os blancos conseguem voltar ao poder no Uruguai. Quando os blancos voltam ao poder no Uruguai, volta tudo aquilo que estava acontecendo. O quê? A intervenção do Brasil no país. Só que agora, essa intervenção do Brasil, ela começa de um jeito diferente. O Brasil ele vai mandar uma missão diplomática para o Uruguai. Como assim? Ao invés de mandar uma missão militar, ele envia primeiro uma missão diplomática para tentar discutir com esse Aguirre e tentar convencê-lo a manter os interesses do Brasil. Quais eram os interesses do Brasil? Continuar tendo a livre navegação. Estão entendendo? Que ano que o Brasil teve a livre navegação? Onde que ele teve a livre navegação? Não, que ano? Que ano? 1852. A partir de 1852, o Brasil conquistou a livre navegação. Agora a gente está em 1864, quando os blancos voltam ao poder no Uruguai e ameaçam essa livre navegação que o Brasil tinha. Para poder garantir a livre navegação, o que o Brasil faz? Ele manda uma missão diplomática para o Uruguai. O que era essa missão diplomática? Ó, Uruguai, sabe essa livre navegação? Então, ó, eu queria que você não mexesse nisso. Só que, ao dizer isso para o Aguirre, que era o presidente uruguaio, o Aguirre vai tomar essa proposta, né, entre aspas, do Brasil, como uma ameaça. Beleza? Ou seja, o Aguirre vai entender, pô, Brasil, você quer que eu coloque os seus interesses acima dos nossos interesses? Não vou aceitar. O que acontece? Ele não aceita, o Brasil novamente, né, envia tropas ao Uruguai, tá certo? Invade o Uruguai novamente, depõe o Aguirre e coloca Venâncio Flores no poder. Estão me entendendo? Venâncio Flores, que era líder dos Colorados. Ô, João, tipo, o Brasil ele tinha um exército tão forte, tipo, pra ele sair invadindo os países, depondo todo mundo? Tinha. Então. O Brasil, ele tinha nessa época, pessoal, ó, o segundo reinado do Brasil era completamente diferente em termos políticos e econômicos do que hoje. Só vou dar um exemplo para vocês. O PIB do Brasil, no século XIX, ele chegou a ser maior do que o PIB dos Estados Unidos. Tá certo? A Marinha do Brasil, no século XIX, ela só perdia, em termos de navios e de força, para a Marinha da Inglaterra. Não existia no mundo uma outra marinha que fosse mais poderosa do que a do Brasil e a da Inglaterra. Fraco. Tá certo? O Brasil, ele era, no século XIX, o que os Estados Unidos são desde o século XX no século XXI. Só que no continente sul-americano, né? Não estou falando a nível mundial. O Brasil era um país imperialista, galera. Como assim imperialista? Ele atuava
interferindo na política interna de outros países para poder garantir os seus interesses. Conseguiram entender? Entendi. Valeu. Sim. Mas era top mesmo. Oi? Nós era top mesmo. O Brasil, ele era, né, durante o Segundo Reinado, né, nesse período que a gente está vendo agora, ele tinha certa estabilidade política. Não vou falar que a economia do Brasil era uma maravilha, mas ela era mais ou menos estável. A Guerra do Paraguai vai acabar com tudo isso, tá? E vai começar a crise do Segundo Reinado, mas enfim, tá bem? Foi graças a essa crise do segundo reinado que a gente tá nessa bosta que a gente tá hoje. Ou teve vários outros fatores que foram ferrando a gente ao longo do tempo. Não, e depois do que o Segundo Reinado acaba, nós temos a República Velha. Na República Velha, quem governou o Brasil foram os coronéis, e os coronéis governaram para eles. Ou seja, qualquer interesse que o Brasil tivesse, que não fosse interesse dos coronéis, não era feito, né, não era aplicado, não era discutido. Isso prejudicou e atrasou muito, né, nosso desenvolvimento político e econômico. Depois nós temos a Era Vargas, tá certo? Vargas, ele foi um ditador, tá? E também só fazia valer os seus interesses dos grupos que o apoiavam. Aí nós temos um período de crescimento e desenvolvimento, que é a redemocratização, né? O Dutra, o Vargas de novo, o JK, e aí isso abre caminho para o golpe militar de 64. Esse golpe vai também prejudicar economicamente o Brasil, enfim. Era para a gente, no comecinho do século XX, começar a despontar, a crescer economicamente, só que aí vieram crises econômicas, escândalos de corrupção, todos esses fatores nos trouxeram para esse momento que a gente está agora. Beleza? Beleza, João. Valeu. Vamos seguir, então. Só para mim, vocês entenderam esses dois conflitos, a Guerra do Prata e a Guerra do Uruguai. Por que começou e como que acabou? Dá para entender. Tá, então, vou retomar. Na Guerra do Prata, o Brasil conseguiu depor, tanto no Uruguai quanto na Argentina, os seus inimigos e colocar no poder dos seus aliados. Com isso, ele garantiu a livre navegação. A Guerra do Uruguai aconteceu por quê? Porque um líder do Partido Blanco, que é o Aguirre, volta ao poder no país. O Brasil tenta negociar com ele para garantir a livre navegação, ele recusa. E aí o Brasil invade novamente o Uruguai, agora com o apoio da Argentina também, tá certo? Depõe o Aguirre e coloca no poder do Uruguai um cara chamado Venâncio Flores. Tá claro isso para vocês? Sim. Então, E a livre navegação se mantém. se manteve, a livre navegação se manteve, tá bom? Vamos lá. Seguindo. Galera, finalmente a gente chegou na Guerra do Paraguai. Então, como começa a Guerra do Paraguai? Vamos lá? Toma por base tudo que a gente conversou. Quando o Aguirre é deposto no Uruguai, a Bacia do Prata ela vai ter um desequilíbrio de forças. Por quê? Porque o Brasil, apesar de não controlar as margens dos rios que formam essa bacia, ele tinha o controle sobre a Bacia do Prata a partir do momento que ele controlava o Uruguai e a Argentina. Tá bem? Isso foi o que a gente conversou. E no meio disso tudo, o Brasil controlando a livre navegação na Bacia do Prata, surge, na verdade não que surge, ele já existia, mas aparece o interesse de um outro país chamado Paraguai, de também ter a livre navegação no Rio da Prata. Só que aquela história, né? O Brasil controlava a livre navegação, ele não ia deixar o Paraguai também controlar. Já que o Brasil controlava a navegação no Rio da Prata, por meio da Argentina e do Uruguai, eles não iam permitir que um outro país como o Paraguai também tivesse esse privilégio. Eles iam cobrar do Paraguai, né? Eles queriam cobrar do Paraguai, muito bem. Só que isso, pessoal, tinha um problema para o Paraguai. Por quê? O Paraguai era um país, ele é um país continental. O que significa isso? O Paraguai não tem nenhuma saída para oceano ou mar, tá certo? E nessa época, no século XIX, onde não existiam aviões, para o Paraguai escoar a sua produção, ele só poderia fazer pelos rios da Bacia do Rio da Prata. Ou seja, era vital para a economia paraguaia ter a livre navegação, porque senão ia acontecer com eles o mesmo que ia acontecer com o Brasil. Cada vez que eles precisassem enviar um navio com mercadorias e carregamentos, eles teriam que pagar uma taxa, um pedágio para alguém, e isso prejudicaria a economia deles. Tá claro até aqui?
Sim. Sim? E aí, o que o Solano Lopes, que é esse cara que apareceu na imagem para vocês aí, ditador do Paraguai na época, fez? Para tentar pressionar Brasil, Argentina e Uruguai a conceder ao Brasil uma saída, a conceder ao Paraguai uma saída, né, a livre navegação no Rio da Prata, ele vai e invade a Argentina. O que ele queria? Solano Lopes queria depor o governo argentino, tá bem, que controlava uma das margens do Rio da Prata, ajudar a oposição a chegar ao poder, o mesmo movimento que o Brasil fez lá atrás. E uma vez que o governo argentino, ou seja, aquele que estava no poder, fosse aliado do Paraguai, esse governo argentino ia atender aos interesses do Paraguai. Quais? O de livre navegação no Rio da Prata. Tá entendendo? Ô, João, Fala. por que ele rompe relação diplomática com o Brasil também? Se ele estava com o mesmo interesse que o Brasil, praticamente. Porque como o Brasil tinha a livre navegação, o Brasil tendo a livre navegação significava que o Paraguai não teria. Ter a livre navegação significava controlar a bacia do Prata. Certo? Assim como o Brasil controlava, o Paraguai também queria controlar. Só que para o Paraguai controlar, o Brasil tinha que perder esse controle. Consegui entender? Só podia um país ter o... Não é que só podia um. Pensa o Se Brasil. controlasse, ia cobrar do outro, né? Exato, exato. Quem controlasse não ia querer ceder. Ah, Paraguai, eu tô com dó de você, deixa eu te ajudar. Não, quero que você se dane, para não falar outra coisa. Tá bem? Eu controlo, você me paga, você não navega por aqui. Se você passar por aqui sem querer me pagar, eu vou afundar o teu navio, entendeu? Isso criou uma situação estranha na região. O Brasil, que não tinha nenhuma margem dos rios na Bacia do Prata, ele controlava a navegação. E o Paraguai, que precisava dessa navegação para escoar sua produção, ele se viu então encurralado. Ele precisava tirar o controle do Brasil sobre a região, tá certo? Para poder então barganhar, conquistar esse direito. Só que essa situação, a irredutibilidade do Brasil e esse interesse do Paraguai é que vão conduzir a guerra. Ô, Então, João, entendeu? Fala. mas como que o Brasil controlava um rio que nem era dele? Porque ele controlava politicamente a Argentina e o Uruguai, que eram os países que controlavam as margens dos rios. Era alguma coisa do tipo assim, eu ajudei vocês, então de certa forma vocês são dependentes a mim, entendeu? Exatamente, era exatamente isso. O que o Brasil cobrou em troca dessa ajuda? A livre navegação. Fechou? Tá. Fechou. Sim? Bom, então o Solano Lopes invade a Argentina, né, nessa manobra que eu falei para vocês, e é derrotado. Aí, galera, a invasão do Paraguai à Argentina, ela vai desencadear a Guerra do Paraguai. Por quê? O presidente da Argentina, um cara chamado Bartolomeu Mitre, aliado do Brasil, ele vai, então, acionar aquela aliança que já existia. Que aliança? Brasil, Argentina e Uruguai. O Brasil não tinha colocado no poder os líderes do Uruguai e o líder do Uruguai e o líder da Argentina? Pois bem, esses três países eram aliados, ok? Politicamente aliados. Quando o Paraguai invade a Argentina, essa aliança política entre Brasil, Argentina e Uruguai se transforma em uma aliança militar, ok? Então, a invasão do Paraguai à Argentina faz com que a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai se transforme na tríplice aliança, uma aliança militar. E esses três países se aliam contra quem? Paraguai. Vocês já imaginam o quiabo que o Paraguai vai levar nessa guerra? Três países, sendo elas, né, uma das nações que era o Brasil, com um poderio militar formidável contra ele. Ok? Tá claro isso para vocês, pessoal? Sim. É por isso que tem tipo, um monte de meme falando que os paraguaios acham o Brasil fodão, né? Pessoal, o tombo que o Paraguai levou nessa guerra foi tão grande que até hoje eles não conseguiram se recuperar direito. Daqui a pouco a gente vai ver por quê, certo? Então, quando é formada, oficializada nessa tríplice aliança, uma aliança militar entre Brasil, Argentina e Uruguai, a tríplice aliança declara guerra ao Paraguai. É por isso que em alguns livros vocês encontram a Guerra da Tríplice Aliança, ao invés de Guerra do Paraguai. Fechou? Fala. E por que se foi, tipo, tão fácil para essa tríplice vencer o Paraguai?
isso trouxe tantas, qual que é a palavra? Tanto prejuízo para o Brasil? Porque o Brasil, ele não era um país com uma produção bélica. O Brasil não produzia armas. Tudo que o Brasil tinha de armamento, ele comprou principalmente da Inglaterra. E quando começa a guerra, ele tem que comprar ainda mais. Então o Brasil vai se endividar com os ingleses para poder vencer essa guerra. Entendeu? Ah, Se o sim. Brasil tivesse um arsenal militar, né, grande o suficiente para sustentar uma guerra, não estou falando que o Brasil não produzia nada de armas, mas a produção de armas brasileira não era suficiente para sustentar uma guerra. Então o Brasil teve que comprar muita coisa dos ingleses. E isso aumentou a nossa dívida com a Inglaterra. Ou seja, prejudicou a economia do Brasil. Certo? E já Aqui, que e por que a Inglaterra decidiu vender para o Brasil se eles tinham rompido a aliança? O Brasil poderia ter comprado dos Estados Unidos, por exemplo? vamos lá. Nessa época, o Brasil e a Inglaterra já tinham retomado, né, a diplomacia, já tinham voltado a ser amigos, vamos colocar assim, e os Estados Unidos nessa época não tinham uma produção de armas igual eles têm hoje. Os Estados Unidos não eram uma potência militar ainda, eles estavam se tornando. Entendeu? Aham. Sim? Ó, vou colocar um negócio para vocês aqui que vocês podem observar em alguns lugares, tá? Há quem diga que a Guerra do Paraguai foi causada porque a Inglaterra temia que o Uruguai se desenvolvesse economicamente e começasse a fazer sombra, a ofuscar os interesses econômicos da Inglaterra na América do Sul. Pessoal, não é verdade, tá? Ou pelo menos não totalmente. O Paraguai era um país que estava se modernizando. Então, o Paraguai estava instalando linhas de telégrafo, linhas férreas, ok? Estava se industrializando. Só que isso que estava acontecendo no Paraguai não chegava nem perto da força econômica da Inglaterra. Ou seja, não tinha a menor possibilidade dos paraguaios fazerem frente aos interesses ingleses aqui na América. Tem lugares que falam que a Inglaterra estimulou esta guerra para poder destruir o Paraguai que estava ameaçando os interesses dela. Não, isso não aconteceu. Qual que é o interesse da Inglaterra nesse conflito? A Inglaterra vendeu arma para todo mundo, para o Paraguai, para o Brasil, para a Argentina e para o Uruguai. Certo? Tudo bem até aqui? Galera? Certo. Certo? Tudo certo. Vamos lá. Bom, aqui no Brasil, galera, Dom Pedro II, ele inicia um recrutamento forçado, tá bem? Não sei se foi ironia dele, mas ele chama essas pessoas recrutadas forçadamente de voluntários da pátria, né? Coloquem bastante aspas nesse voluntário. O próprio Dom Pedro II se alistou, né, como voluntário da pátria, e aí quem se alistava, ou era forçadamente alistado como voluntário da pátria, recebia essa medalha que vocês estão vendo aí. Dom Pedro II foi o voluntário da pátria número 1, mas ele nunca pisou no campo de batalha, tá certo? Diferentemente dos outros. Bom, e aí, aquilo que eu comentei com vocês lá atrás, escravos brasileiros também foram usados nesse conflito, ok? Quando os senhores de escravos eram recrutados, né, como esses voluntários da pátria, eles então davam um número de escravos para irem na guerra no seu lugar. Então, para que eles não tivessem que ir, eles davam ao exército brasileiro um número de escravos, tá bem? Para lutarem no seu lugar. Tá certo até aqui? Os escravos que voltavam da guerra, eles eram beneficiados de alguma Sim, forma? quando terminasse a guerra, se eles não morressem, né, é óbvio, eles eram alforriados, eles recebiam a alforria, certo? Mas até o momento em que a guerra estava rolando, eles eram escravos e pertenciam ao exército, tá bem? Bom, vamos lá. Quando começa a guerra, o Paraguai ele sai na frente. O Paraguai já era uma nação militarizada, o Paraguai já estava esperando a guerra acontecer, então o exército paraguaio já estava pronto. O exército do Brasil estava se formando, não que o exército do Brasil não existisse, mas o Brasil estava aumentando o número de soldados do exército. O Paraguai já estava com o exército formado. Só para vocês terem uma noção, o número de soldados do Paraguai no começo da guerra era maior do que o número de soldados do Brasil, da Argentina e do Uruguai juntos. Tá certo? Acontece que o Brasil ele começa esse programa, né, de recrutamento forçado e vai aumentando o tamanho do seu exército conforme a guerra vai rolando. Só que no comecinho, devido a essa força paraguaia grande,
quem sai na frente do conflito é o Paraguai. Então, se vocês observarem aqui no mapa, essa linha pontilhada vermelha foram os territórios que o Paraguai invadiu no comecinho da guerra. Então percebam que o Paraguai praticamente dobrou o seu território. Então ele invade terras na Argentina, ele invade terras no Uruguai e invade um grande pedaço do território brasileiro, pegando, né, territórios dos atuais estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estão vendo? Hein, pessoal? Estamos vendo. Sim. O Paraguai chega a invadir a cidade de Corumbá, tá certo? A população tem que ser evacuada, foi um massacre. Então quem sai na frente é o Paraguai. Só que a Tríplice Aliança, conforme o exército do Brasil vai aumentando o seu volume de soldados, vai se estruturando, o Brasil e a Tríplice Aliança começam a acumular vitórias, né? Quais são elas? A primeira delas é a vitória na Batalha Naval do Riachuelo, ou Batalha do Riachuelo, tá certo? Ela foi também a maior batalha naval da América do Sul, tá bem? E ela fechou definitivamente a saída que o Paraguai tinha para o Oceano Atlântico. Os navios brasileiros bloquearam definitivamente essa saída a partir da vitória nessa batalha. Como que aconteceu a vitória do Brasil na Batalha do Riachuelo? O Brasil tinha navios a vapor, ok? Que era, na época, uma das últimas tecnologias militares, né, e navais. Quando começa a batalha, o Paraguai sai na frente, ele consegue danificar alguns navios brasileiros, inclusive afundar um deles. E aí o almirante do Brasil, que era um cara chamado Almirante Barroso, ele vai entender o seguinte: bom, meu navio é mais rápido que o navio paraguaio. E o casco do meu navio, ele é revestido com metal. Ao invés de ficar aqui trocando tiro com os navios paraguaios, que são menores e mais difíceis de acertar, o que eu vou fazer? Eu vou jogar os meus navios em cima dos navios paraguaios. Como o rio tem um espaço limitado, não dá para você ficar manobrando muito, o Brasil encurralou os navios paraguaios e literalmente jogou esses vapores com casco de metal para cima desses navios paraguaios que eram de madeira. O que aconteceu? A Marinha do Paraguai foi aniquilada praticamente nessa batalha. Fechou, pessoal? Fechou, Léo. Então, eles simplesmente se jogavam em cima dos barcos paraguaios? Sim. Os navios brasileiros literalmente se jogaram em cima. E aí, como o casco era de metal e o navio brasileiro era rápido, porque ele era a vapor, nesse choque, o casco dos navios paraguaios quebravam, porque eram de madeira, e afundavam. Essa Na frente técnica... dos navios não tinha um negócio para ajudar a danificar? Então, isso daí é o que eu ia comentar agora. É lá na Antiguidade, na Grécia, na Roma Antiga, tinha um ariete no casco do navio, que era justamente para isso, para você bater no outro navio. Esses navios modernos não eram feitos para isso, mas quem disse que eles não poderiam ser usados também? O Almirante Barroso provou que dava certo também. Fechou? Fechou. Então vamos lá, para a gente terminar esse assunto. Bom, depois temos a Batalha do Tuiuti, que foi uma grande batalha na Guerra do Paraguai também. A tomada do Forte de Humaitá. O Forte de Humaitá era a última defesa que o Paraguai tinha antes da capital Assunção. Esse forte havia sido construído pelo Brasil dentro do Paraguai na época em que os dois países eram aliados, né? Foi uma demonstração de amizade do Brasil, e o Brasil teve que destruir esse forte depois. Ele era bastante formidável, ele tinha uma linha de telégrafo exclusiva que ligava o forte até a capital Assunção, tá bem? Só que o Brasil consegue destruir esse forte a partir de um bombardeio naval. Ok? E aí nós temos uma grande ofensiva militar que foi chamada de Dezembrada, tá certo? Essa Dezembrada foi um avanço ininterrupto do exército brasileiro em cima dos territórios paraguaios, e o Paraguai não conseguiu barrar esse avanço. Foi batalha após batalha e o Paraguai foi perdendo cada uma delas. Essa ofensiva militar, ela dizimou o exército do Paraguai. Acabou. O Paraguai perdeu a guerra aqui, praticamente. Tá claro até aqui, pessoal? Tá claro. Uhum. Aqui apareceu para vocês, tá, uma imagem com os uniformes dos soldados brasileiros, né? Brasileiros que lutaram na guerra, tá certo? Pessoal, deu 12h50. Eu posso terminar a Guerra do Paraguai com vocês? Tá acabando já. Pode? Posso? Vocês aguentam mais uns minutinhos? Tá, bora. Pode. Então vamos lá para a gente acabar. Bom, o que acontece? Mesmo derrotado, o ditador paraguaio, Solano Lopes, ele não se entrega. Ele começa a fugir. E aí o Dom Pedro II, que já estava
pistola com a guerra, ele leva toda essa situação para o lado pessoal. Ao invés de reconhecer que o Paraguai perdeu e deixar o Solano Lopes escapar, o que o Dom Pedro II começa a fazer? Ele começa a caçar, literalmente, o Solano Lopes. Dom Pedro II transformou a guerra em uma questão pessoal entre ele e o Solano Lopes. E aí, quando o exército paraguaio perde depois da dezembrada, ao invés de ele deixar o Solano Lopes embora, ele fala, não, eu vou caçar esse cara e vou matar ele. O comandante das tropas brasileiras, o Duque de Caxias, que a gente já comentou lá atrás, ele se recusa, né? O Duque de Caxias estava cheio da guerra, ele chamava a Guerra do Paraguai de Maldita Guerra, e ele se afasta do comando das tropas brasileiras. E o Dom Pedro II coloca o genro dele, o cara chamado Conde D, que era o marido da princesa Isabel, para comandar o exército brasileiro nessa segunda etapa da guerra. Tá certo? Bom, para a gente ir terminando. Essa caçada que o Brasil empreende ao Solano Lopes, ela vai aniquilar a população paraguaia, vai massacrar a população masculina do Paraguai. Pessoal, só para vocês terem uma noção, nessa segunda etapa, onde o Solano Lopes ia fugindo e o Brasil ia atrás dele, o Solano Lopes começa a colocar quem sobrou da população paraguaia para defender ele. Tá certo? Então, crianças, idosos são armadas e colocadas para enfrentar o exército brasileiro. Povo, no final, tá certo? Quando o Solano Lopes é finalmente morto pelos soldados brasileiros, a população masculina paraguaia tinha sido reduzida em 94%. O Brasil matou 94% da população masculina do Paraguai. Só tinha mulher. Praticamente só tinha mulher. Ou seja, nós quase acabamos com este povo que a gente chama de paraguaios. Tá bem? E essa foi uma charge bastante difundida na época, né? Uma pilha de crânios e em cima o Solano Lopes, né? Segurando uma cabeça. Ou seja, atribuindo toda essa culpa ao ditador paraguaio. Mas a culpa é dos dois, tanto do Solano Lopes quanto do Dom Pedro II. Tá bem? Solano Lopes, ele é morto em uma região, vou voltar rapidinho aqui no mapa do outro slide, só para vocês verem. Ele é morto aqui, ó, estão vendo? Toma Cruz, em Cerro Corá. Aqui, o que tinha sobrado do exército paraguaio foi interceptado pelo exército brasileiro. Solano Lopes é morto pelos soldados brasileiros, e aí a guerra acaba oficialmente aí. Tem relatos dos soldados brasileiros que falam que foi muito fácil achar o Solano Lopes no meio da batalha, porque ele era o único gordo. Tá? Todos os soldados estavam ali morrendo de fome, cansados, e ele não, ele manteve o luxo, manteve a sua vida, então ele era o único um pouquinho acima do peso. Tá? Qual que é a conclusão da Guerra do Paraguai, pessoal, para a gente encerrar? O exército brasileiro venceu a guerra, então ele volta do conflito com mais poder, mais moral. E aí, o exército vai olhar para o Dom Pedro II e falar o seguinte, ó, Dom Pedro, a gente ganhou a guerra, agora nós queremos uma participação política maior. Dom Pedro II vai dar essa participação política? Vai nada. Não, ele vai negar, e aí o exército começa a se voltar contra o imperador. Esse é um dos fatores da crise do segundo reinado, que a gente vai ver semana que vem. Que nem eu comentei lá atrás, a dívida do Brasil com a Inglaterra aumenta. Por quê? Porque o Brasil comprou armamentos dos ingleses. Ok? E aí, o sentimento abolicionista dentro do exército, ele vai crescer. Lembra que eu falei que escravos foram utilizados para lutar na guerra? Pois bem, esses escravos foram alforriados ao final do conflito. Quando eles voltam ao Brasil livres, eles encontram um Brasil onde a escravidão ainda existia, onde a sua família ainda era escrava. Então, dentro do exército, o abolicionismo cresce. Essa é outra charge que foi bastante difundida na época, um soldado, né, chegando da Guerra do Paraguai, inconformado com um escravo apanhando. Tá bem? Soldado negro, né, chegando da Guerra do Paraguai, ali olhando aquela situação inconformado com um escravo sendo açoitado no tronco ali ao fundo. Tá certo? Isso também... Não. Pode falar. E o que acontece com a Tríplice Aliança? A Tríplice Aliança, ela é desfeita, né, quando a guerra termina, mas a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, ela continua. Certo? Ah, tá. Então, mesmo depois da guerra, eles ainda se ajudam. Eles ainda eram aliados, né? Eles ainda eram, vamos colocar, amigos, mas a aliança militar em si, ela é desfeita assim que a guerra termina. Tá bom? Beleza. Vamos acabar aqui, ó. O último slide para a gente fechar. Esse apoio do exército
a abolição da escravatura é um dos pontos da questão abolicionista, que é outro fator da crise do segundo reinado, que a gente vai ver semana que vem. E aí as ideias republicanas começam a se difundir também dentro do exército. O Brasil lutou lado a lado com repúblicas, a Argentina e o Uruguai. E esses soldados trouxeram essas ideias republicanas junto com eles no final da guerra. Ou seja, além de abolicionista, o exército brasileiro começa a se tornar também republicano, principalmente porque o Dom Pedro II não deu o espaço que esses militares queriam na política brasileira. Ok? Os militares vão apoiar a criação do Partido Republicano e isso vai compor a questão militar, outro fator da crise do segundo reinado. Percebam que os pilares daquilo que levou ao fim do segundo reinado foram ou começaram a ser construídos na Guerra do Paraguai. Fala para mim se vocês entenderam isso daqui, pessoal. Sim. Entendemos? Sim? Povo, a gente fecha aqui então este assunto, tá bem? Sobre a política externa do segundo reinado. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Tá claro mesmo? Conseguiram entender? Tá top. Tá? Eu vou postar então depois a aula e junto com a aula eu posto esses slides para vocês, tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, pela participação. Grande abraço para todo mundo, excelente final de semana, bom feriado segunda-feira. Até a nossa aula da semana que vem. Tchau, tchau, galera. Falou, João. Valeu, João. Boa Valeu. semana. Falou, obrigado para vocês também. Tchau, tchau. Falou, valeu.